Então, pessoal, comecei a gravação aqui para a gente começar nosso evento hoje, beleza? Ó, como vocês viram aí no nos anúncios nossos, já começar aqui fazendo esse disclaimer, a gente ia estar com o Rafael Pérez mediano aqui, mas ele teve um problema de viagem. A gente convocou a maravilhosa Jess, aqui do IABT também, para conduzir o papo. Então, já fazendo esse disclaimer, vocês viram que a fotinha está diferente aqui da tela do que a gente divulgou, né? Então, já fazendo essa observação. E bom, pessoal, não sei se alguém que é a primeira vez que está na nossa trilha de inovação aqui do Hub Verde. Essa é uma ação que a gente faz uma vez no mês, já há algum tempo, essa sétima edição. A gente sempre traz um tema ligado à inovação, ligado à parte técnica da inovação, né? Como que é o dia a dia de quem trabalha com inovação, ou de quem de alguma forma apoia a área de inovação, as pessoas que estão liderando à frente de inovação nas empresas. Então, a ideia desse papo nosso aqui, a gente sempre traz um painel ou alguma palestra para puxar um tema, e a ideia é que vocês falem também do dia a dia de vocês, depois mais para a parte final do painel. A ideia é ser bem participativo, bem aberto. A gente trouxe aqui hoje, além da Jay, as outras duas referências no universo da inovação, que são pessoas que a gente sempre que escuta falar, é aquelas pessoas que a gente para, ouve e absorve, porque tem muito a contribuir com a gente. Então, hoje o papo nosso é para falar sobre gestão da inovação, quais são esses desafios de gerar portfólio de inovação, né? Então, a gente sabe que tem vários projetos, várias coisas que a gente trabalha na inovação, mas como que é esse dia a dia? E a gente trouxe hoje aqui o Marcos Felipe, da ArcelorMittal, para falar com a gente, e a Monalisa Medeiros, da Dialist, para também trocar um pouco de vocês, e a Jess conduzindo esse painel. Então, pessoal, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E Jess, por favor, conduza aí para a gente. Ei, pessoal, bom dia. Deve ter algumas pessoas que já me viu anteriormente, né? Eu trabalho aqui no IEBT, então eu conduzi até um painel anterior sobre cultura de inovação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de gestão de portfólio, a importância dele quando a gente está pensando, né, em trabalhar a inovação dentro de uma organização. Antes disso, eu queria, né, pedir à Mona Lisa para se apresentar, falar um pouquinho dela, e logo em seguida o Marcos Felipe para a gente começar esse painel e conversar mesmo com bate-papo aqui. Então, em qualquer momento, vocês podem interagir, levantar a mão, mandar no chat, que a gente também vai interagindo com vocês aqui durante essa conversa nessa manhã, beleza? Mona Lisa, é com você. Bom dia, pessoal. Eu sou Monalisa Medeiros, sou de Natal, Rio Grande do Norte, moro em São Paulo há 3 anos. Tenho 8 anos no ecossistema de inovação de startups. Já fundei startup, trabalhei em incubadora de empresas, e trabalhei em startup também no meu estado. Nos últimos 3 anos, eu fui head de portfólio e mercado na Bossa Nova Investimentos, que é o maior fundo de investimentos da América Latina. E agora eu sou sócia da Dealist, que é uma empresa que conecta corporações com startups para fazer investimentos em startups de early stage. A gente está conectando agora fazendo conexões com startups e corporações por todo o Brasil, nos mais variados desafios. E gestão de portfólio é um tema que eu tenho estudado profundamente nos últimos 3 anos. Tem uma newsletter também, gestão de portfólio startups, no LinkedIn, onde eu compartilho alguns insights sobre o tema, e para mim é um grande prazer estar aqui hoje. Ótimo, pessoal. Marcos. Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado aí, Jéssica. Obrigado, Mona, pela passagem de bastão. Me apresentando aí, né? Eu sou o Marcos Felipe, eu atuo aqui como Business Partner de Inovação na ArcelorMittal. Meu papel aqui como BP, né? A gente usa a sigla BP aí, é, catalisar, né, os projetos de inovação aqui dentro do segmento de aços longos da ArcelorMittal. Estou aí na inovação desde 2018, atuei em consultoria, depois vim para a área de tecnologia da ArcelorMittal, e há 2 anos vim aqui assumir a frente como BP de projetos de inovação no segmento de aços longos da Arcelor. Sou formado em área de tecnologia, mas depois tive uma pós-graduação em transformação digital e inovação. Conheço essa turma do IABT aí já tem um tempinho bom, turma super competente, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Obrigada, Marcos. Obrigada, Mona Lisa. Eu queria começar perguntando para vocês como que vocês definem a gestão de portfólio e qual que é a importância dela dentro, né, da empresa que vocês atuam e também dentro do ecossistema. Assim, a gente tem algumas referências de algumas empresas em relação a isso e eu queria
saber de vocês, principalmente a Mona Lisa, que também tem uma experiência já anterior na Bolsa. E eu queria começar pelo Marcos. Me conta um pouquinho, Marcos, sobre o que que você acha que qual que é a importância e qual que é a definição da gestão de portfólio para você nesse momento. Bom, Jess, excelente pergunta para a gente começar, né? Eu acho que só para clarificar, né? A ArcelorMittal, acho que todos já conhecem, mas a gente é uma siderúrgica multinacional, né? A gente está presente em mais de 70 países, só que no Brasil são cerca de 17 mil funcionários, e a gente teve uma organização aqui como área de inovação que começou em 2018. O Assolab, ele foi criado em 2018, né? E os nossos primeiros 3 anos de trabalho aqui, pós-criação, foi focado no Horizonte 1 da inovação. Não sei se todo mundo aqui está habituado aos horizontes de inovação, mas a gente tem o Horizonte 1, que é focado no core business da empresa, né? Melhorar a forma como a gente faz o que faz. Então, os projetos que estão na minha carteira, que estão no meu portfólio, são focados em melhorar o que a ArcelorMittal já faz. O Horizonte 2, né, ele já tem aquele viés um pouco mais transversal, talvez vendo novos modelos de negócio, levando um pouco mais de benefício a cliente do que o core business propriamente dito. E o Horizonte 3 é aquele mais disruptivo. Eu brinco que é até difícil dar exemplo ali, porque quando a gente fala do disruptivo para uma empresa, para uma siderúrgica ou qualquer outro segmento de indústria, a gente pode ver aí que tem N possibilidades, né? Bom, aí falando exatamente aqui do Horizonte 1, né, a gente ficou especificamente no Horizonte 1 durante 3 anos. Depois de 3 anos que a gente já tinha alcançado uma maturidade maior, a gente criou tanto o nosso Corporate Venture Capital, a Slab Ventures, que é o nosso primeiro fundo aí de 110 milhões de reais, e a gente criou as áreas de novos negócios e CVB, que é o Corporate Venture Building, né? Então, a gente esperou ter uma certa maturidade, criar um portfólio, né, de projetos ali, e a gente usa muito o termo aqui, né? Ou o projeto ele é quick win, ou ele é um grande projeto, e aí a gente entende como que a gente vai balancear nosso portfólio, que esse, para mim, é um dos pontos-chave para qualquer empresa que vai entrar com a área de inovação. Nosso CEO que ele fala, né, que inovação ela não pode ser blá blá blá, tem que ser dinheiro no bolso. E a gente é muito pautado a resultado. Então, quando a gente vai nutrir da nossa carteira de portfólios, a gente não pode inflar ela só com grandes projetos, que tem um lead time ali, um tempo de entrega maior, nem só de projetos quick wins, porque em alguns casos eles têm um retorno financeiro, por exemplo, um pouco menor. Então, se fosse reunir um pouco das informações relacionadas a portfólio, eu entraria com esses pontos, né? Primeiro, o alinhamento com a estratégia de fato, né? Onde que a empresa quer chegar, e a gente fala muito que a inovação ela é tática, né? Ela não é objetivo. Então, a inovação é uma caixinha de ferramenta que a gente tem que saber qual tipo de inovação que a gente vai usar. Se a gente vai usar a inovação fechada, se a gente vai trazer o R&D, né, para desenvolver algo junto com a gente, se a gente vai colocar na esteira do CVB para construir de fato um novo negócio, talvez tenha um potencial de ganhar dinheiro no mercado, ou a gente vai atuar de fato ali com a inovação aberta e trazer startups que vai ser mais plug and play para a gente faz toda essa análise de acordo com a estratégia da empresa para ver qual tipo de inovação a gente vai usar. E, consequentemente, isso vai resultar num portfólio que agregue mais valor para a empresa. O segundo ponto que a gente analisa também para montar o portfólio é a questão dos quick wins, né? Que o quick win, grande projeto, mas com ganho financeiro. Ou seja, se eu tiver com uma carteira cheia de projetos que não têm impacto financeiro ou são impactos menores, isso vai sacrificar grande parte do meu ano, do meu semestre ali, tentando rebalancear essa carteira para a gente conseguir dar entrada em projetos com maior capilaridade. E por último, mais ou menos importante, é a questão de recurso, né? E aí entende-se recurso tanto pessoa, porque a gente tem estruturas enxutas, né? Por mais que a gente tenha uma infinidade de colaboradores aqui no Brasil, mas no caso aqui da inovação somos 2 VPs que atendem todo o segmento de aços longos, a gente se separa por áreas aqui, né? Eu fico com tudo que está dentro da logística supply chain, digamos assim, jurídico, tecnologia e pessoas, e o meu colega ele fica com a parte de industrialização. Então, tudo que é o industrial e mineração fica com o meu par. Então, assim, resumidamente falando, alinhamento com a estratégia, o potencial de retorno desses projetos para a gente conseguir balancear o portfólio e a disponibilidade, tanto do nosso recurso como a área de inovação, quanto da área, para poder pagar aquelas provas de conceito, pagar uma futura implementação, caso a gente tenha sucesso aí nas provas de conceito, para deixar o portfólio saudável. Obviamente, tem momentos do ano que ele cai um pouco, né? Exemplo, acho que toda indústria é isso, né?
dezembro e janeiro são épocas de baixa ali, né? E é quando a gente pega fevereiro para frente, a gente tem a zona de pico ali de entradas de projeto. Então, acho que a primeira visão de portfólio que eu gostaria de passar é essa, Jess. Muito bom, obrigada. Essa parte da estratégia foi bem legal você falar, porque a gente até trouxe um painel sobre estratégia aqui. Então, a estratégia tem que estar muito bem definida, né? Igual no H1 lá, que é o primeiro horizonte, está muito envolvida a estratégia, está muito envolvida a cultura, né? Então, a gente está trazendo esses temas para vocês também, para vocês enxergarem como que a gente pode tratar isso dentro das organizações que vocês estão inseridos. Mona, eu queria também que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Perfeito. Eu gostei que o Marcos começou, que ele já ilustrou bem agora. Eu gosto de trazer um pouco mais conceitual, então fica mais fácil vocês entendendo primeiro do que está falando, e agora vamos trabalhar um pouco mais metodologia e estrutura. Eu gosto de encarar a gestão do portfólio de uma ponta a outra do processo. O que é que significa? A gente tem basicamente 3 etapas. A primeira delas, que é a entrada, que seria a aquisição desses novos projetos. Tem a etapa do meio, que é de acompanhamento, que é quando a gente vai fazer todo aquele tempo que a empresa, a startup, vai ficar junto com a gente. E tem a etapa final, que é a saída, e essa saída ela pode ser tanto uma mudança virada de chave dentro da corporação, como pode ser realmente tirar aquela empresa do portfólio. Existem vários marcos ali que podem ser considerados marcos de saída. Tudo isso vai ser direcionado pelos objetivos da corporação, como o Marcos bem ilustrou. Então, a gente tem aqui na parte de entrada uma tese que tem que ser definida com base nesses objetivos. A gente vai entender estratégia de carteira para fazer um H1, H2, H3, vai ser mais H1 do que H2, que H3, então, enfim, a gente vai ter que balancear, entender junto com a corporação quais são os horizontes que ela quer trabalhar, que estratégia de carteira faz sentido para o momento dela também, e a gente vai tentar escolher aquelas startups que tenham o melhor fit com os objetivos e estratégia da empresa. Essa é a parte da aquisição. Na parte de acompanhamento é onde eu sou mais especialista, que é justamente aquele trabalho que a gente vai fazer junto com a startup durante o tempo que ela está se relacionando com a corporação. E nessa parte de acompanhamento, ela é muito essencial para tanto a empresa entender se aquelas decisões no momento da entrada foram assertivas ou não, se tem potencial realmente de agregar o valor que a empresa esperava, e até mesmo contribuir com insights sobre que tipo de novos negócios podem ser complementares àquelas que a gente já tem na carteira, ou até mesmo que tipo de outros negócios que a gente tem relacionamento, mas que ainda não investe, faz sentido trazer para junto dessa carteira. Então, na etapa de acompanhamento, que é a etapa do meio, a gente pode ali fazer algumas iniciativas para entender melhor como que está o desempenho dessas empresas, que tipo de impacto ela está gerando na nossa corporação, e aí é onde vem os KPIs, as métricas e todos aqueles indicadores que a gente vai usar junto com essas startups para entender se esse objetivo está no caminho certo ou está sendo atingido. No final do momento da saída, é geralmente onde entra o momento de decisão. Então, se a startup ela entra por um venture capital, a saída do venture capital seria, por exemplo, fazer um exit. E aí seria numa rodada de investimentos, ou quando chegam vocês, corporações, para comprar as startups da gente. No caso da corporação, esse marco de saída de uma startup que entrou num CVB, um Corporate Venture Builder, ou até mesmo no Corporate Venture Capital, seria talvez a própria aquisição completa daquela startup. Então, vocês podem marcar uma saída interna para a própria corporação nesse marco aqui. Então, se você fala que o objetivo daquela estratégia de gestão de portfólio, que a gente vai investir, vai desenvolver novas empresas, sejam que no final elas estejam tão intrínsecas dentro da cultura da empresa, que a gente agora vai aumentar o cheque, ou vai adquirir aquela empresa, ou vai, enfim, aumentar a qualidade e o nível de interação com aquela empresa, então você atingiu o seu objetivo final, então ela teve saída daquela sua primeira estratégia da gestão do portfólio. Então, eu gosto de trazer esse conceitualmente com essas 3 etapas: entrada, gerenciamento com acompanhamento, e no final a saída, que seria para metrificar os objetivos finais, se foram atingidos ou não. Não, muito bom, muito bom. Eu vou voltar lá na fala do Marcos, que eu acho que é super importante. Quando a gente está dentro de uma organização, e o que a gente vê muito da alta liderança, né, é retorno financeiro. Você trouxe isso para mim na sua fala. E aí também você trouxe também a questão dos recursos humanos, né, que são importantes para esse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o desafio que você tem. Você já falou um pouquinho, né, dessa parte dos recursos humanos, a liderança quer esse retorno financeiro de imediato, esse resultado tangível. A gente está como consultoria, a gente vê isso também muito na prática, né? Qual que é o principal desafio que você vê hoje em relação a essa gestão desse portfólio? Quando pensar também quais são os projetos que você tem que priorizar, como que vocês
você lida nisso no seu dia a dia aí dentro da ArcelorMittal? Bom, acho que falando primeiramente sobre recurso, né? Eu acho que essa é uma temática importante, que o recurso é tanto a dedicação do time que demanda, que traz a dor, né? Traz a oportunidade. Então, a gente precisa de, pelo menos, ele ter aquela pessoa ali como PO do projeto. Obviamente, a gente gosta que essa pessoa ela tenha influência dentro da área, e eu digo influência, não que ele tem que ser um gerente, viu, pessoal? Mas é uma pessoa que ela tem abertura em diversas áreas da empresa. Por exemplo, um projeto de logística, eu preciso que seja uma pessoa que entenda do processo, ou que pelo menos tenha acesso fácil às pessoas da área, por exemplo, sei lá, do Last Mile, se a gente for fazer um projeto para o Last Mile, que tenha acesso a essas pessoas para conseguir fazer com que a gente consiga manter as agendas, ter todos os ritos ali que são necessários para acompanhamento do projeto. E outro ponto relacionado a recurso, que aí está indo a recurso financeiro de fato, é uma coisa que eu gosto de falar, gente, startup não trabalha de graça, né? Então, a primeira coisa que a gente fala geralmente todos os projetos que eles são feitos de graça são os que dão mais problema. E o Assolab, como área de inovação, atendendo o segmento de aços longos, por exemplo, a gente não paga projetos de inovação. Quem paga é a área que está trazendo a dor. Então, é assim, se você está com a dor, se você vê que uma startup, que a gente pode usar o formato de inovação aberta para te ajudar a resolver essa dor, você vai custear a prova de conceito, a gente vai defender no final da prova de conceito, ele, com base nas etapas de validação, esse potencial de ganho que ele vai ter e, consequentemente, o recurso para a implementação do projeto. Então, 2 pontos relacionados a recursos que eu acho que são fundamentais. A área que demanda, ela tem que pagar para ela se apropriar, está saindo do bolso dela. E a segunda, a gente ter pessoas que consigam ter entrada, que consigam penetrar nas áreas aí para fazer com que o projeto se torne, que ele não fique esquecido, né? Que ele fique despriorizado simplesmente do nada. E quanto a potencial financeiro, eu acho que uma forma de exemplificar, eu vou quebrar em 3 partes, igual a Mona fez aí. A primeira parte é quando as pessoas elas chegam para a gente com uma determinada dor ou oportunidade, a primeira coisa que a gente faz é aquelas 3 perguntas, né? O alinhamento com a estratégia, se aquilo foi quebrado da estratégia da empresa para a estratégia da área, e da estratégia da área tem esse link. A questão da disponibilidade, então, quando a gente fala de recurso, a gente já alinha esses pontos, e o de potencial de ganho. Nesse primeiro debate, que a gente faz o aprofundamento ali da dor, é ideal que a pessoa traga um rascunho, e aí a gente brinca de ser papel de pão mesmo, aquela continha de padeiro, para mostrar um pouco dos fundamentos do potencial de ganho. Seja um custo evitado, seja uma geração de receita, seja uma otimização na produção que vai impactar tantas toneladas por dia, por mês, por ano. Então, ela já tem que trazer mais ou menos, e a gente ensina, de certa forma, como que ela pode desenhar isso, né? Ela não tem que chegar já apresentando, mas a gente dá insumo para ela, para essa pessoa conseguir desenhar, mesmo que minimamente ali esse potencial de ganho. Beleza. Dado esse potencial de ganho trazido, a primeira fase do potencial de ganho, aí eu brinco que geralmente é aquele valor bilionário, milionário, muito grande, a gente alinha o desenho da prova de conceito. Então, a gente anota as hipóteses, o que a gente quer validar, qual que é o escopo de atuação da startup, até onde a startup vai no que diz respeito ao desenvolvimento da POC. Então, a gente meio que faz aquele recorte, a gente sabe que a gente tem uma mesa grandona, mas a gente quer validar 3 hipóteses ali que vão ser insumo suficiente para a gente fazer um segundo check do potencial de ganho. Então, ao final da prova de conceito, depois que a gente definiu essas hipóteses, a gente volta nas hipóteses que a gente trouxe, a gente traz as hipóteses que surgiram no meio do caminho, que isso é super comum, e aí a gente tangibiliza esses resultados obtidos. Então, se eu falei que eu ia conseguir aumentar ali 15% de redução de custo na contratação de frete, por exemplo, no final eu vejo se naquele ambiente recortado com X transportadoras eu consegui tornar isso factível. E aí, beleza, a gente validou, a gente constrói esse business case, né? A gente finaliza a construção do business case com essa projeção desse projeto e, consequentemente, a gente casa com a proposta de investimento para rollout, implementação. A gente não usa muito rollout, aqui a gente está usando mais o termo implementação, que é quando a gente faz essa projeção futura com base no que a gente teve de resultado da POC. Aí, dada a terceira fase, beleza, a gente definiu as hipóteses, rodamos a prova de conceito, chegamos no resultado da prova de conceito, a gente conseguiu tangibilizar e a gente conseguiu projetar.
a gente faz o desenho do cronograma de implementação. E aí, quando a gente tem o potencial de ganho projetado, mais o planejamento de desenvolvimento da implementação e tem isso dentro do business case, a gente faz o repasse aí para o escritório de projetos, né, para o PMO, para fazer o acompanhamento da implementação desse projeto. Então, é um KPI estratégico que a gente tem de implementação de projeto de inovação. Obviamente, né, a gente sabe que não necessariamente vai seguir aquele fluxo anual, pode ser que o projeto tenha 18 meses de implementação, mas a gente sabe que dentro de 12 meses, ou até o final do ano, por exemplo, a gente tem uma porcentagem de conclusão que a gente tem que perseguir. E aí, com isso, a gente tem uma carteira linkada à estratégia, com potencial de ganho definido, o tempo de implementação definido, e pós-conclusão da implementação, aquele potencial de ganho ele passa a ser capturado. Então, a gente vira a chave. Projeto implementado, vou usar o termo rollout aqui para facilitar, projeto rolloutado, a partir dali, a partir de 1º de janeiro, a gente vai ter o acompanhamento mensal de captura de ganho desse projeto. E aí entra a controladoria, enfim, a gente faz toda a validação, e eu esqueci de comentar que a controladoria é envolvida desde as premissas iniciais. Então, desde a premissa inicial, a gente já tem conversa com a controladoria para a gente arredondar esses KPIs, pós-POC a gente mede, valida com a controladoria, feita a projeção, a gente valida com a controladoria, chancela e vai para a esteira do PMO. Não, legal, Marcos. E aí, uma dúvida. Quanto tempo normalmente que vocês executam uma prova de conceito aí com esses projetos? Essa é a pergunta de milhões. Não sei se a Mona tem histórico aí com as investidas que eles levaram. Mas acaba que varia muito, viu, Jess? Obviamente tem um cenário perfeito entre 3, 6, 8 meses, a gente considera ali como uma prova de conceito saudável, mais que 8 meses ali a gente já considera que tá fugindo do planejado. Por quê? Tem muitos lugares que trabalham por desafio, né? Abre os batches. Então, de janeiro a março faz captação, janeiro identifica desafio, de fevereiro a março faz captação de startup, de abril a agosto roda prova de conceito, e de agosto a novembro faz fechamento e desenho para rollout. Aqui na Arcelor a gente tem um funil aberto o ano inteiro. Então, à medida, eu gosto muito de separar em semestre, porque o meu primeiro semestre eu vou captando com as áreas, trocando ideia com as áreas aqui para identificar o que está fazendo mais sentido. E no segundo semestre, aí a gente vai mais atrás da acabativa do que da iniciativa. Então, é como se fosse primeiro semestre tranquilo, podem trazer nas demandas, a gente vai avaliar com base nos critérios e começando a rodar as POCs, e a partir do dia 31 de junho até finalzinho de novembro, ali a gente tenta ir para as acabativas, porque como que entrou já tem um bom potencial de ganho, já tem link com a estratégia, a gente tem recurso, ao invés de eu ficar abrindo novas demandas, eu vou fechar as que estão abertas. Não, bacana, muito bom. Mona, vou pedir para você também falar um pouquinho, né? Você está do lado inverso, vamos dizer assim, hoje, né? Trazendo startups, né, para as empresas. Hoje, qual que é o principal desafio que você tem, né, em relação à gestão de portfólio? E uma outra pergunta, como que vocês monitoram e fazem os ajustes desse portfólio, pensando muito nas mudanças e nas condições do mercado hoje? Tá, são perguntas bem complexas que dá para a gente falar muita coisa aqui, mas como que eu vou tentar afunilar isso de uma maneira mais prática? Hoje a gente acompanha, no portfólio da Boss, por exemplo, a gente acompanhava uma carteira de empresas que era muito variada, né? A gente tinha vários fundos de investimento, vários veículos, eram mais de 40 veículos, então era muito diverso. E o principal desafio desse modelo de gestão de portfólio era justamente trabalhar com a escala. Quando a gente fala sobre modelos de acompanhamento de startups, e aí vai muito do objetivo de cada instituição, a gente tem que entender o quão hands-on, que é o quanto mão na massa, o quão investida essa instituição vai estar com as startups. Então, no caso do investidor, que ele se compromete a dar Smart Money, e aí dentro do próprio universo de Smart Money tem uma régua ali dentro, né, de como vai querer se comprometer, dos horários, agendas, recursos, tudo que vai estar disponível para ser alocado.
Então, o desafio aí, nesse caso, é justamente conseguir manter um nível de entrega de qualidade alta para essas empresas, conseguir ter ali o acesso à informação e esse monitoramento de dados sempre atualizado. Então, é diferente, por exemplo, de uma corporação que tem ali o compromisso, tem a controladoria, tem toda a diligência bem mais rígida, eu acredito, assim, por esse modelo de acompanhamento do que os próprios investidores, porque o nosso compromisso, entre aspas, é mais assertivo, mais incisivo, na verdade, com essa empresa, vai ser no momento inicial do investimento. Depois que a empresa já recebe o investimento e ela vai se relacionar com o fundo por 10 anos, mais ou menos, aí elas começam a ficar um pouco mais flexíveis. Então, assim, é diferente esse nível do acompanhamento, né? A gente precisa usar de várias estratégias para manter essa empresa sempre engajada e mandando as informações, por mais que esteja presente em contrato, por mais que a gente tenha todo um time jurídico, a gente não vai ficar acionando a startup todo mês porque ela não está mandando relatório, né? Então, assim, como a gente não tem mais dinheiro para dar para ela, no caso da corporação, quando é cliente em relação fornecedor, tem ali o contrato dela todo mês, com a corda no pescoço dela, aí ela se sente motivada a mandar os dados. Nessa dinâmica do investimento, onde não tem aquele dinheiro recorrente ou aquele contrato para entrar lá na frente, a gente precisa usar de outra estratégia. Então, fazer esse tipo de modelo, onde a empresa continue sempre engajada, mandando informações para o fundo e se mantendo ali realmente presente no processo, esse era um grande desafio. Segundo ponto era tratar esses dados. Então, a gente tem hoje, como eu falei, era na Boss, por exemplo, uma perspectiva de mais de 40, 50 carteiras diferentes, por assim dizer. Veículos com teses diferentes, com perfis diferentes, momentos e estágios de maturidade completamente diferentes. Então, tratar essas carteiras, primeiro, as startups individualmente, em analisar performance. Segundo, agrupar por carteiras, que era para poder prestar contas para cada um dos investidores. E terceiro, da perspectiva geral, porque a Bossa, por exemplo, era sócia de todas essas carteiras. Então, todo esse portfólio também era portfólio Bossa. Então, era fazer esses 3 níveis de segmentação que eram extremamente complexas, que a gente precisava ali envolver muita variável e trazer um nível de análise que fosse condizente com cada um dos interesses dos stakeholders. Hoje, nessa perspectiva de trazer para a realidade das corporações, também vamos ter essa mesma dificuldade, esse mesmo desafio na due mas pelo menos eu já andei 3 anos aí de experiência com a Bossa, que me calejou o suficiente para trabalhar com esse nível de variedade. Mas é a mesma lógica. Se a gente tem hoje diversos objetivos, vai trabalhar com um portfólio que talvez tenha grande quantidade assim, de empresas, a gente vai ter as mesmas dificuldades de estar trabalhando com essa questão do engajamento, do tratamento dos dados e até mesmo de como linkar essa estratégia, aqueles resultados obtidos, junto com a venda interna que a gente precisa fazer para os nossos stakeholders internos, nossos heads, diretores da corporação e todos os envolvidos que pagam aquela conta no final do dia, né? Então, no final do dia, o que é que a gente precisa? Mostrar valor para a corporação, para a empresa, para o investidor, de que aquele recurso que ele alocou naquela empresa está dando resultado, a gente está conseguindo atingir os objetivos e como que a gente consegue vender isso da melhor forma. Então, acho que essas são etapas do processo que fazem tem muita variedade, muita variável nesse meio tempo, e a gente precisa estar sempre antenado ali, sempre ligado para garantir que a gente vai estar conseguindo extrair as melhores informações e as informações que são essenciais para manter nossa rotina de gestão de portfólio funcionando normalmente. Muito bom. É uma aula, né, gente? Total, né? Essa manhã. Ó, tem uma. Vamos lá. Um outro. Ficou no mudo. Já você ficou no mudo. Voltei, gente. Um outro ponto que eu queria perguntar para o Marcos é o seguinte. Hoje, voltando lá para o H1, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, gente, quando a gente falou de cultura, que eu acho que é importante, porque normalmente as empresas, né, você falou que demorou 3 anos para amadurecer muito nessa parte, né, de estratégia, cultura. E eu queria entender um pouquinho hoje, Marcos, como que vocês recebem essas ideias hoje para que elas possam entrar nesse portfólio hoje que vocês gerem dentro da ArcelorMittal. Eu sei que tem algumas iniciativas, eu queria também que você contasse um pouquinho quais são elas, por favor. Não, legal. Bom, só explicando agora dentro do time do Horizonte 1, né? É um time bem enxuto, mas aí só fazer um paralelo aqui na parte da cultura, né? A gente tem a área de cultura de inovação, que não fica dentro do Horizonte 1, né? Ela está muito mais ligada à disseminação de cultura organizacional, essa capacitação das pessoas em entender como funciona o fluxo da inovação. Digamos assim, o H1 meu aqui, que é o meu time, né? Que está debaixo do Alexandre,
Nosso papel é encontrar projeto, fazer esse link dele com esse potencial e executar a prova de conceito. A gente também não fica responsável pela implementação do projeto. Então, a gente tem no time de cultura de inovação essa responsabilidade, obviamente a gente apoia, mas a responsabilidade de disseminar a cultura de inovação dentro da organização. E aí a gente tem, se não me engano, 97 embaixadores da inovação espalhados pelo Brasil, ou seja, são pessoas dentro das áreas de negócio, de várias áreas de negócio que nos apoiam, né, que eles captam várias oportunidades e sintetizam para trazer para a gente, né, porque a gente não consegue rodar o Brasil inteiro toda semana, e eu digo talvez nem no ano, né, dado o tamanho da operação. E já no Horizonte 1, né, só para vocês terem ideia, somos 4 pessoas. Eu e meu par aqui como responsável para gerir esses projetos de inovação, propriamente dito, uma pessoa e uma estagiária, uma analista, uma especialista e uma estagiária para a área de conexão e prospecção, que é tipo a entrada do nosso funil. Então, as pessoas elas tendem a vir falar comigo e com meu par como BP, mas a gente já logo direciona para a parte de prospecção e conexão. Por quê? A conexão e prospecção, ela vai fazer esse refinamento da dor, esse link com essa gestão do portfólio que a gente faz. Elas fazem o entendimento, refinam, e tem uma plataforma, né, que é o Aevo, que é muito conhecido no mercado, que a gente centraliza essas oportunidades dentro dela, e aí lá a gente tem todo o fluxo de aprovação, de etapas, para facilitar a gestão mais visual, né, no estilo Kanban mesmo. E a gente vai avançando com a oportunidade, né, com o cartãozinho da oportunidade ao longo das etapas. E aí, consequentemente, a gente tem essa gestão um pouco melhor das ideias, e lá dentro da área de conexão e prospecção, a gente já faz esse link com o ecossistema de inovação, que são com as startups. Então, a gente tem uma base de startups que a gente já consolidou, é consolidada aqui interno, mas a gente bebe de fontes externas, de relacionamento com outros hubs, e faz esse intercâmbio aí de informações para tornar mais atrativo, enfim, fazer os links com os nossos desafios. Muito bom, muito bom. Mona, você já falou um pouquinho das etapas, né, da parte da gestão do portfólio, mas eu queria que você pudesse ressaltar para a gente as melhores práticas para o gerenciamento desse portfólio hoje, que você utiliza aí, por favor. Boa. Eu acredito que essa parte do contato próximo com a empresa e as pessoas que estão se relacionando naquele negócio junto com vocês, ela é extremamente fundamental para que as duas partes saiam ganhando dessa relação, né? Acho que todo mundo que está ali buscando fazer negócios, elas querem sair no final com saldo positivo, e para a gente conseguir a melhor entrega, a gente precisa ter o melhor resultado também com as pessoas. Então, dentro do meu modelo de acompanhamento hoje, eu não trato a startup somente como asset, como recurso. Eu tenho ali todos os meus indicadores financeiros que eu vou estar acompanhando, monitorando de todas essas startups, mas quando a gente fala sobre empresas em estágio inicial, que ali tem o sonho de pessoas envolvidas, que tem horas e horas de suor dedicadas de domingo a domingo, que a gente sabe que eles estão ali, cada um deles, com todos os nervos à flor da pele a todo momento, né? Quando a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos, que é esse relacionamento humano com as métricas, dados e todos os resultados esperados, a gente consegue ter o melhor resultado daquelas relações comerciais. Então, hoje, dentro do modelo de gestão de portfólio, eu penso sempre o seguinte, que tipo de entrega de valor única, assim como as startups pensam com a gente, né, enquanto investidoras, enquanto corporações, eu penso que tipo de entrega de valor única eu consigo dar para aquela startup, manter o engajamento dela com a minha empresa, para que a gente sempre seja top of mind, né? Sempre que pensar em uma nova inovação, que ela pensar, nossa, tem um produto legal, vou testar primeiro com essa empresa, porque ela tem um relacionamento melhor comigo. No final do dia, tudo é relacionamento. Então, eu penso que tipo de entrega de valor única a minha empresa consegue dar para essa startup para que ela se mantenha o mais engajada possível dentro do meu processo. Isso facilita na hora de conseguir as informações dela, para a gente poder fazer nossas análises, facilita na hora que a gente precisa de algum case, alguma resposta rápida para um problema que a gente descobriu agora que talvez ela possa resolver e não estava no primeiro contrato, não estava ali naquela primeira relação, né? A gente pedia algo a mais para essa startup. Então, quando a gente consegue também no nosso modelo entregar esse benefício, esse programa, esse privilégio, muitas vezes, de acesso dentro dos nossos recursos e oportunidades, a gente consegue trazer resultados melhores para elas também.
O segundo ponto, que é muito interessante, é nessa parte de gestão da informação. Então, se a gente tem um sistema bem organizado, com as métricas, com todos os indicadores, se faz um diário de bordo, e isso é mais, acho que na ponta analista, tá? Não tanto no nível executivo gerencial. Mas se dentro dos nossos processos a gente consegue manter um mapeamento de que tipo de ações foi realizada com aquela empresa, ou com aquele fornecedor, aquela startup, se a gente consegue juntar o quanto foi investido nessa relação, que muitas vezes não é só o momento inicial do investimento. Falhou só para mim? É isso que eu ia perguntar. A, a Mona Não, cortou. ela travou todo mundo. Travou, né? Vamos esperar um pouquinho para ela voltar. Você consegue me ouvir agora? Agora Sim, sim. Mona. Aham, tinha Eu travado. continuando falando, acho que tem uma coisa errada, tá todo mundo muito quieto. Ou eu tô falando alguma coisa que tá todo mundo voando, ou travou a internet. Mas o segundo ponto era a questão de como a gente consegue rastrear, ou mensurar e acompanhar todas as interações realizadas com cada empresa. Então, a gente está falando, por exemplo, do momento do investimento, daquele gasto inicial que a gente tem com a startup. Ali a gente vai ter um investimento específico, vai estar naquela conta. E quando a gente vai tratar dessa carteira, principalmente quando a gente já investiu nela, e agora falando, acho que talvez do ponto de vista mais como investidor, a gente vai gastar mais recursos e mais energia e mais tempo e tudo de recursos que a gente tiver com empresas que vão estar ali no nosso sistema de acompanhamento. A gente precisa manter o registro de que tipo de ações foi realizada junto com essas empresas, então manter esse diário de bordo, mas também manter esse diário de custos ou de investimentos, porque a conta dela vai encarecendo ao longo do tempo. E essa é uma variável que as pessoas geralmente não incluem na hora de até mensurar na hora da saída qual foi o retorno sobre aquele investimento realizado. Geralmente você vê quanto você aportou no início, depois você vê quanto deu de resultado no final, tá aqui minha conta. Mas e todo esse meio do processo, você, no caso do fundo, pode ficar até 10 anos junto com aquela startup, né? O que você gastou nesse meio tempo que encareceu a conta dela e que ela agora vai ter que prestar no final do resultado dela também por esse valor investido, né? E se você tem uma carteira onde teve casos de insucesso, empresas que fecharam, aquela conta que você investiu com as outras vão também ser somadas com essa daqui. Então, é uma conta um pouco mais complexa que muitas vezes a gente vai perdendo de vista, a gente vai só abrindo a torneira e gastando, né, sem muito rumo, por não estar tão por dentro dessas variáveis. Mas, e se essa conta for muito pequena para o nível da empresa, que nem todas vão ter interesse de fazer esse micro gerenciamento dos investimentos, né? Também, pelo menos, ter um sistema claro de privilégios sobre que tipo de recursos vão poder ser alocados em cada empresa. O que é que significa? Apostar nos cavalos que têm mais chance de ganhar a corrida ou que já estão à frente da corrida, porque eles podem ter maior chance de retorno. Então, você não vai distribuir o mesmo recurso para a startup que está indo bem e para a startup que está indo mal. Você não vai dar a mesma oportunidade para todas as empresas do portfólio. Você vai selecionar aquelas que fazem mais sentido para a sua carteira e tem maior potencial de dar retorno lá na frente. E aí sim, você tem essa questão da compensação, do tudo que você pode oferecer para essas empresas. Muito bom, Mona. Aí é uma pergunta que eu tenho uma dúvida mesmo, sabe? Existe vários tipos de maturidade de startup. A gente tem ideação, operação, tração, escala. Eu queria entender um pouquinho como que vocês analisam a maturidade da startup para participar do fundo de investimento com vocês. Tá. No caso da Bossa, tem vários veículos para vários estágios. Então, era um fundo que investia de anjo até um pré-Series A, que é um seed um pouquinho maior. Então, na prática, a gente está falando de empresas que começaram a faturar agora seus 10, 15 mil, e nesse momento de investimento, essa empresa ela precisa ter minimamente 2 cofundadores, vai ser analisado o produto, se ele já está num estágio que está comportando clientes, precisa ter um primeiro cliente testando. Eu acho que todos os fundos brasileiros hoje profissionais só estão investindo em empresas que minimamente têm um MVP ali com capacidade para já ter o primeiro cliente a partir do momento que você coloca o capital. Porque a ideia do capital é justamente ajudar a empresa a crescer e vender mais. Se você não está pronto nem para fazer a primeira venda, talvez você não deva estar procurando o capital privado, né, de venture capital. Talvez você deva estar procurando editais de fomento, recursos no banco, não sei, outras formas de financiamento. Quando você vem para a linha de investimento profissional do venture capital, você tem que estar pronto para dar o próximo passo na sua máquina de vendas. Então, a gente vai também entender justamente qual que é o nível de estrutura que essas empresas têm ao longo da sua jornada e para que vai ser usado esse dinheiro.
Se no início que ela está mais early stage, ela vai usar muito ainda para produto, então a gente está falando muitas vezes das rodadas menores, né? São anjo, um pré-seed, onde a empresa ainda está estruturando, mas ela já tem um MVP fazendo vendas, isso é importante. E quando a gente está falando de empresas mais estruturadas, a gente está falando de capital para máquinas de vendas, para pessoas, para marketing, é para um outro momento de virada. Então, a gente basicamente, de maneira prática, vai classificar o momento do negócio pelo nível de estrutura que ela já tem, por quanto que ela fatura e como que vai ser o momento da virada dela com nessa nova fase, estratégia do business plan que ela está trazendo para a gente. E no caso do Corporate Venture Capital, é bem semelhante também. A gente está agora fomentando também essa parte do investimento em early stage, que a gente tem no Brasil, as corporações investindo mais no estágio Series A, cheques maiores, na casa dos seus milhões. A gente agora está fomentando esses cheques menores, a partir de 100 mil, 200 mil, para que a corporação consiga aprender mais com essas experiências de investimento e também identificar quais são aquelas empresas que têm o maior potencial de lá na frente receberem um follow-on, que é a segunda rodada de investimentos, e você, enquanto corporação, estaria comprando mais barato, tendo em vista que você já teria uma parte da empresa e que você conseguiria identificar aquele potencial dentro de casa antes mesmo do mercado ter acesso àquela startup. Então, esse mercado e essas análises de empresas, quanto mais cedo a gente traz para ela, para o funil, mais cedo a gente tem a oportunidade de identificar e monitorar a possibilidade de ganho que esses negócios podem trazer para a nossa empresa. Não, muito massa, muito bom. Massa, trazer essa visão do fundo de investimento, eu acho que acaba também trazendo uma visão mais ampliada, né, amplificada. Eu acho que é muito legal. É um pouco diferente da organização. A gente tem um pouco os mesmos desafios, mas os contextos também são diferentes, né? O Marcos, eu queria saber de você o seguinte: a gente tá, né? A gente tem a parte da inovação aberta, né, que é essa interação com a startup, para vocês rodarem as provas de conceito. Eu queria saber também como que é feito também projetos voltados para inovação fechada. Como que vocês também gerenciam, como que vocês trazem essas pessoas das áreas para conduzir esses projetos hoje? Como que é feito esse incentivo, essa sensibilização também para que essas pessoas possam fazer parte do processo? Legal, Jess. Bom, aí falando já com o viés de inovação fechada, né? O Assolab, ele é 100% focado em inovação aberta no Horizonte 1. Quando a gente olha para os times de CVB, o próprio time do CVC também, eles dão esse apoio na disseminação, de fato, aí do que é inovação. Mas os projetos de inovação fechada, digamos assim, a gente dá o caminho das pedras, mas dada a característica do time enxuto, a gente entende que a gente entra como mais apoio do que facilitador daquele projeto. Então, aí já entra porque é algo que já está no core da empresa aí há bastante tempo, né? Então, a gente tem a área de R&D, né, de P&D, então as pessoas elas já têm vou usar o termo caminho das pedras aí para conseguir desenvolver da melhor forma possível. E aí, quando fala de inovação aberta especificamente, ou investimento, ou CVB, eles vêm até o Assolab. Muito massa. A gente aqui, dentro do Hub Verde, a gente tem empresas que estão iniciando, né, o processo de inovação e também tem empresas que são mais maduras, né, na inovação. E eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi esse processo dessa maturidade, né, para vocês fazerem os processos e as estratégias de inovação dentro da ArcelorMittal. O que você daria de dica, assim, hoje para as empresas que estão iniciando esse caminho com a inovação? Interessante, Jess. Acho que só para ficar claro, né? Tem um desenho do nosso processo de inovação aberta aqui no Horizonte 1, que a gente brinca que a versão é tipo 89, porque todo dia a gente vai identificar que ele precisa de um ponto de melhoria. Desde envolvimento de áreas, por exemplo, área de TI, e aí o pessoal tende a muito associar a inovação à tecnologia. E eu falo que não, gente, a tecnologia ela é a área parceira, a gente tem soluções tecnológicas para facilitar o processo de inovação, mas desde que traga resultado, aquilo para a gente é inovação. Então, à medida que a gente foi caminhando, e aí vou dar o próprio exemplo que eu dei no anterior aí com o envolvimento da controladoria. Antes a gente envolvia a controladoria muito mais na etapa final, pós-POC, que seria aquele desenho para o rollout, e a gente identificou que se a gente traz a controladoria no início,
A gente ganha tempo, porque pode ser que bata com algum fechamento, eles têm algum outra iniciativa que eles têm que dar mais atenção, e eles não caem de paraquedas. E aí, quando eu envolvo eles desde o início, eles me ajudam a desenhar os KPIs ali na etapa de primeiro checkzinho ali de potencial de ganho, já facilita, porque aí nas fases seguintes que eu vou ter esse relacionamento com a turma, eles já sabem do que se trata. Isso facilita. E a mesma coisa com a TI. Quando a gente fala de algo de integração, vai ser algum software que a gente vai trazer aqui que vai precisar integrar com o SAP, com algum sistema que a gente tem, se eu deixo para envolver a TI só lá no final, a gente entra na esteira da TI, que é validação de segurança, pentest, a BAP, que vai ser a pessoa que vai desenvolver ali a interface das APIs para integração. Então, a gente identificou que envolvendo essas pessoas nas fases iniciais, envolvendo essas áreas, não as pessoas especificamente, envolvendo essas áreas ao longo do processo, a gente foi vendo que ele vai ganhando mais robustez e, consequentemente, a conversão de prova de conceito para implementação, para rollout, aumenta. Então, e a própria área de inovação também, aqui o Assolab, a gente começa a entender mais o fluxo, a gente começa a entender como que é a carteira de demanda da TI, por exemplo, ali que está vindo da área, né? Porque a TI ela atende com demanda também, né? Igual a gente atende, entre aspas, com demanda, a TI também é dessa forma. Às vezes o que está priorizado na TI está priorizado no Solab, se a gente une força, a gente consegue dar vazão para a iniciativa de forma mais rápida. Então, assim, quando eu falo de processo, é bom vocês terem um processo base, mas não achem que a inovação vai ser travada 100% naquilo que vocês desenharam primeiro. Ele vai melhorando ao longo do tempo, e à medida que vocês vão rodando projeto a projeto, característica que cada projeto tem sua característica, a gente não consegue padronizar o processo de inovação, entre aspas, vocês vão entendendo quais áreas estão faltando ali para conseguir ser mais assertivo. Sim, e aí faz muito, me lembra muito a questão da importância das áreas de apoio, né? Você falou da controladoria, a gente bolou, Controladoria. Controladoria deu uma trava aqui na minha língua. E também o TI, né? Que é muito importante nesse processo. E aí a gente trouxe muito isso também, né? As outras áreas, o jurídico também, que está muito envolvido, suplementos, né? Então, como que essas áreas são importantes para que esses projetos aconteçam? Porque a gente sabe que quando a gente vai fazer inovação aberta, a gente precisa contratar as startups de uma forma mais rápida, né? Então, não é uma contratação de um fornecedor tradicional, né? Então, existe umas Esse é um ponto, viu, especificações. Jess? Desculpa te cortar, mas o processo da inovação ele não pode ser um processo convencional de suprimentos. E a gente nem aconselha que esteja junto, porque 45 dias de pagamento, 60 dias, 90 dias de pagamento para uma startup, às vezes é risco de vida ali para ela, né? A gente coloca eles em situação de que eles prestam um serviço, digamos assim, como fornecedor, mas a gente demora 90 dias, né? Às vezes eles não têm caixa de operação ali para fazer isso acontecer. E aí eu falo, gente, que vocês não podem ter shortcuts. Shortcuts que eu digo vou pedir meu colega ali de suprimentos para agilizar isso. Não, vocês têm que ter o processo de inovação em suprimentos, o processo de inovação na TI, o processo de inovação no jurídico, porque se você for pedir favor para todo o projeto, na hora que você aumentar a escala de projeto, aí a coisa vai ficar ruim. Agora, se você já tem um processo certo dentro das áreas, uma alçada, sei lá, até R$ 200.000, a gente pode fazer aqui com um contrato simplificado, que não tenha recorrência. Beleza, se tiver recorrência, aí beleza, você abre o pedido no SAP, no RP que vocês tiverem, para conseguir ter o processo de contrato normal, né, de recorrência, que aí você já separa o CAPEX ali para o ano, enfim. Mas, quando a gente fala de prova de conceito, tenta criar dentro das áreas com o jurídico, já deixa o escopo de NDA pronto, que vocês só vão pedir para o administrativo gerar o NDA para vocês ali. O cadastro de fornecedor já deixa um workflow pronto ali para vocês conseguirem fazer ele de forma simplificada, porque ele vai ser necessário caso a POC seja aprovada. Então, enfim, tentem se rodear com as áreas de apoio jurídico, controladoria, suprimentos e TI. Para mim, são as 4 áreas-chave para a gente conseguir ter celeridade. E, gente, obviamente vai chegar momentos aí que vocês vão ver que, cara, o que vocês tinham desenhado não vai dar certo. Vou te dar exemplo se vocês forem co-desenvolver uma solução como startup. Vocês, às vezes, não envolveram a área de propriedade intelectual, por exemplo. Ou vocês querem trabalhar com algum fomento que vocês estão vendo,
aí vão ser as exceções. Então, trate o que é regra como regra, crie processos específicos para as regras e trata a exceção como exceção. Na hora que você vê que a exceção está se tornando regra, aí você já está a resposta, né? A exceção ela tem que virar regra. Então, fiquem atentos a isso aí, envolvam as áreas de apoio o quanto antes para não enrolar na hora de implementar, né? De fazer o rollout. Não, acho que é muito, muito importante isso. Quando a gente está nas empresas, né, a gente fala, gente, a gente vai ter que desenhar um processo para fazer a contratação das startups, porque são projetos diferentes, não é um fornecedor que você está contratando, é uma empresa que você vai co-desenvolver com você uma solução para a necessidade da dor que vocês mapearam, né? É muito nesse sentido. Mona, me conta também um pouquinho, vou pegar essa parte da contratação, né? Com as empresas. Existe esse gargalo, a gente já sabe que existe, mas eu queria ouvir também de vocês de fundo de investimento, como que é esse gargalo dessa contratação rápida pelas empresas, e se vocês hoje já têm esse processo, né, desenhado também com as empresas parceiras de vocês. Certo. No caso, tanto da Bossa quanto da Deolish, a gente fala sobre investimentos. Então, a gente não contrata como fornecedores ou nessa relação mais comercial, por assim dizer, né? A gente está realmente analisando oportunidades para investimento, onde aquela empresa vai estar ali, a gente vai estar sendo sócio daquela empresa de fato, vai estar 100% skin in the game ali, colocando o nosso na reta. Então, a gente tem hoje talvez não é dificuldade, mas a gente tem um tempo ali de até entender no mercado quais são as empresas que fazem mais sentido, da negociação. É minimamente 6 meses para a gente fazer o investimento ali numa startup, considerando que ela passou ali pela etapa de inspeção jurídica, pela análise financeira, pelas negociações, pela apresentação para o comitê de investidores, né, que vão estar analisando aquela oportunidade. Então, a gente está falando de processo de pelo menos 6 meses. E para encontrar as empresas, para poder até entrar nesse funil, né, e passar pelos 6 meses, ainda tem mais um tempo adicional para a gente identificar quais são as melhores oportunidades de mercado ali, fazer toda a triagem. Então, existe ali um movimento que pode, nas empresas que já têm a máquina funcionando, que já tem mais velocidade, você consegue fazer em 6 meses tudo, você consegue, às vezes, até em 3, nosso recorde lá na Bossa foram 3 meses, assim, com 2 meses e meio, mais ou menos, o investimento mais rápido que a gente já realizou, mas porque a gente já tinha ali um funil ligado, onde tinham empresas a todo momento entrando ali para serem investidas pelo fundo. E agora também na Deolish a gente tem essa capilaridade por todo o Brasil, onde a gente tem um banco de empresas que a gente já monitora. Então, quando você já tem aquelas startups na sua mão para fazer análises, aí fica muito mais fácil entender quem tem fit com o quê. Então, no caso da Bossa também, que eram 40 fundos, a gente tinha lá a mesma torneira chovendo startup todos os dias. A gente ia fazer a triagem desse negócio, primeiro ver se tinha um potencial ou não, identificando que tinha potencial, a gente ia direcionar internamente para qual veículo ela fazia mais sentido. Então, essa mesma questão, fazendo um paralelo aqui, como que é a realidade de um Open Innovation, que é essa relação mais comercial, onde as empresas precisam desse capital, e 45 dias realmente podem fazer a empresa quebrar, porque ela não tem um fluxo de caixa ainda estruturado para comportar a operação ainda mais de uma grande empresa, que vai realmente exigir que ela contrate mais pessoas, vai inchar a folha dela, ela vai precisar gastar mais, talvez, com recursos de tecnologia, viagens a campo, se for necessário. Então, isso não faz parte, às vezes, da realidade de uma startup em estágio muito inicial. No caso do investimento, a gente também tem um prazo até ela receber o dinheiro, seja via Corporate Venture Capital, que eu acho que hoje é até maior esse processo, chega a ser 1 ano ou mais, até a empresa ter o dinheiro na conta dela, e esse processo é muito moroso. Então, um fundo de investimentos hoje dura 6 meses. Via Corporate Venture Capital dura 1 ano. E muitas vezes é por isso que as empresas, startups, optam por não captar uma corporação nesse início, porque elas não podem esperar 1 ano para ter esse dinheiro em conta, né? Então, hoje existem muitos processos que facilitam, então, aí para auxiliar tanto corporações quanto investidores que queiram ali estruturar melhor seus processos de investimento, sua esteira, para garantir que os melhores negócios vão estar chegando e você não vai estar perdendo oportunidade por questão de prazo de pagamento, né? Eu acho que a gente já está evoluindo o ecossistema num nível que a gente não vai precisar mais estar enrolando 2, 3, 4 meses para conseguir realizar esses pagamentos, que quando a gente compara com outros fornecedores ou outros tipos de investimento, né, é uma das menores contas. Então, não é questão do valor em si, é mais questão de processo. Não, muito legal. A gente está já indo para o finalzinho, assim, pessoal, queria saber se vocês têm alguma pergunta para o Marcos, para a Mona. Senão, a gente vai finalizar aqui, então.
Fica tímido não, hein, gente? O pessoal tá tímido. Gente, é o momento de aproveitar esse momento aqui de conhecimento, igual eu falo, né? Ter essa experiência compartilhada é muito importante. E um ponto que a Mona Lisa, a Mona, né, tocou foi muito na gestão da informação. A gestão da informação é muito importante também para esse processo acontecerem, né? Como que vocês gerem essas informações, porque querendo ou não, a gente está tendo uma gestão do conhecimento também envolvida, né? Então, como que gerenciar isso? O Marcos trouxe a plataforma da Evo também, que faz esse gerenciamento também inicialmente ali das ideias. Então, assim, é também identificar quais são os melhores processos, quais são as melhores práticas que a gente está pensando mesmo em implementar a inovação dentro da organização, tá? Se ninguém, todo mundo tímido aqui, pelo que eu estou percebendo, eu queria agradecer o Marcos, queria agradecer a Mona. Eu acho que foi uma manhã muito rica. A gente trouxe dois contextos diferentes, um dentro de uma organização já estabelecida, já com a maturidade, né, de inovação, o outro também a Mona trouxe para a gente, voltado para o fundo de investimento também para startups. Então, a gente mesmo estando em contexto diferente, a gente está mesmo sempre falando as mesmas coisas, né, os mesmos desafios. Então, primeiramente, eu queria muito agradecer vocês por contribuírem com essa manhã, pela experiência de vocês aqui conosco. Marcos, Mona, se vocês quiserem falar algo, fiquem à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer também, Jess, João, pelo convite. Eu acho que a ideia da gente bater esse papo aqui, né, passar um pouquinho do que a gente aprendeu até agora, eu acho que faz toda a diferença, né? O ecossistema de inovação, vocês vão ver, gente, ele é fantástico. A gente encontra e reencontra pessoas aqui, conhece novas pessoas ali a cada evento que a gente vai. Cada painel que a gente participa, deixa aqui a ArcelorMittal de portas abertas, caso vocês queiram conversar, queiram entender um pouco mais do nosso processo. Tentei explicar um pouquinho aí de forma geral como que a gente tem trabalhado. Trabalhar com inovação, gente, entender, né, que as falhas elas acontecem, mas às vezes um acerto que a gente tem aí paga 10 falhas que a gente teve no passado. Então, a resiliência, né, usando bem clínico aí o uso da palavra, ele é super importante. Os desafios como corporação, eles vão existir, eles são inerentes ao negócio. Essas sazonalidades, né, mercado, tudo isso impacta de N formas aí as áreas que são transversais, a área de inovação como um todo, mas esse é um caminho que diversas indústrias, empresas estão seguindo aí. Eu acho super interessante ver que vocês estão na mesma rota e quem sabe no futuro aí a gente trabalhar junto em alguma iniciativa. E obrigado, Mona, aí por compartilhar o espaço. Maravilha, aproveitar também para agradecer a toda a equipe organizadora, a Jess, o Pele que não pôde estar aqui também, a todo o time da IEBT, né? Porque a gente sabe, e também o Marcos por ter dividido esse espaço comigo, como ele bem falou. Eu me senti muito feliz com esse convite, porque nesse ecossistema startups a gente só constrói junto quando a gente tem pessoas boas que estão fazendo na prática, abrindo a caixa preta, cada uma das suas organizações, para que possam também compartilhar uns com os outros, desse aprendizado ser construído e consolidado. Essa parte de gestão de portfólio de startups, e aqui eu deixei o link da minha newsletter, eu comecei a escrever porque quando eu estava na Bossa aprendendo sobre o assunto, eu pesquisei nacionalmente, pesquisei internacionalmente, falei com várias pessoas e foi muito difícil encontrar conteúdo técnico e informações até atualizadas sobre como fazer os processos na prática. Então, isso depois eu conversei com o mercado, com várias pessoas, e descobri que cada um tinha a sua própria caixa preta, que não compartilhava com ninguém, que era regra do fundo, regra da corporação, e as informações nunca elas percorriam pelo ecossistema e nunca dava oportunidade para novas pessoas até descobrirem essa profissão. Então, comecei a compartilhar de maneira voluntária, espontânea, essa newsletter. Então, se vocês quiserem acompanhar e tiverem insights também para contribuir com essa newsletter, vai ser muito bem-vinda. E queria agradecer também ao João, que me chamou lá no Rio para a gente estar aqui hoje, me encheu o saco, falou, Mona, bora comigo lá, porque eu sou uma pessoa que esquece. Então, tipo assim, ele me lembrou desse encontro hoje e eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque quanto mais a gente fala, mais a gente consolida e melhor a gente também absorve o nosso próprio conhecimento de troca que a gente vai tendo uns com os outros. Então, assim, a habilidade de compartilhar é algo que eu gosto de fomentar nas pessoas e estar aqui com vocês hoje me ajudou um pouquinho também a aprender com a experiência de cada um. Mano, só complementando aqui, gente, eu acho que é legal nesses momentos. Eu queria convidar, então, sei lá, vamos tirar uma foto aí, todo mundo abrir a câmera pra gente daqui uns anos e falar, te conheci lá no evento do EBT, vocês topam?
Acho que é legal, né? Muito bom, muito bom. A gente se reencontrar aí. Enfim, quem quiser postar no LinkedIn que a gente bater esse papo, eu acho que é legal. Mostrar que a gente Gostei. tá contribuindo aí para o ecossistema. Pô, show de bola. Pessoal, ó, Você tem como tirar aí, João? eu tiro aqui, eu tiro aqui. Tira o print para nós aí, já. Marcelo, Ricardo, Olha lá, todo Thalissa, mundo vão rindo abrir a aí. câmera? Boa. Aí, Ó, ó. estão abrindo, estão abrindo. Aí sim, aí sim. Ó, vamos Marcelo e lá, hein? Thalissa, eu não sei se eles estão aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Boa. Print tirado. Aí, ó. Pessoal, muito obrigado. Mona, Marcos, obrigado aí por ter topado falar com a gente, compartilhar um pouco a experiência. Bess, obrigado por conduzir esse papo. Acho que foi muito bom. A gente falou bastante coisa técnica aqui, bastante coisa específica. Como a Mona falou, né? Abrir a caixinha preta das empresas. Se você for. Não, E se mais uma você vez, fosse. pessoal, fiquem à vontade para tanto usar o Hub Verde para conectar vocês com os três e com outras empresas também. A gente está aqui super aberto, eles também estão super abertos. E reforçar aqui, mandamos no chat o forms de avaliação para vocês falarem para a gente aí como a gente pode melhorar, o que vocês acharam desse evento. Por favor, avalie a gente lá. Show? Alguém quer fazer algum comentário antes de finalizar aqui? Alguma pergunta? Ou, enfim, o microfone é aberto para vocês. Ou tá tranquilo, podemos encerrar. Boa, É isso aí. fechado Eu tenho, então. eu tenho uma tarefa árdua aqui agora, que é conseguir comprar o ingresso do show do Roger Waters aí, ó. Ô, Henrique, não tá ouvindo, pessoal. O Henrique tá fazendo uma pergunta, mas não tá Boa. ouvindo. Oi, Henrique. Não tá ouvindo, Henrique. Nós estamos aí. Fala com ele Eu, para eu mandar tô, escrito eu aí, ó. tô, eu tô ouvindo porque ele tá aqui próximo. Se Não, você não quiser tá mandar no ouvindo. chat aí. Se ele quiser juntar contigo aí, né, de falar Vem do seu aqui, microfone Henrique. mesmo. Vem aqui, Henrique. Manda no chat, ele vai mandar no chat. Boa, fechou. Então, aguardamos a mensagem aqui. Boa, Gisane, obrigado por falar, viu? Que a gente não tava nem, nem vendo nada aqui. Bom, enquanto ele manda a pergunta no chat, eu quero agradecer, dizer que é muito interessante, porque é uma realidade totalmente diferente do nosso dia a dia, né? E a gente fica muito feliz sabendo que existem pessoas focadas nessa construção. Então, né, é muito bacana. Muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês, por compartilhar esse conhecimento e essas experiências, assim, mesmo de uma forma macro, como vocês mesmos comentaram, falaram de forma muito, né, coisas até meio técnicas, mas a gente tem uma ideia de como funciona, isso é muito bacana. Boa, Gisane, obrigado. Hein? Ó, pessoal, enquanto isso, vou relembrá-los aqui de avaliar a gente no workshop, enquanto a mensagem do Henrique não chega. Mandando aqui novamente o link para vocês do Farms. Quer que a gente avalie também, ô João? Pode ser também, se quiser deixar. Acho que vocês pode mandar no WhatsApp feedback, eu acho que fica legal. Beleza. Pessoal, Eu acho que vocês me escutam agora? Agora Agora sim, sim, Henrique. Henrique. Agora foi. Um probleminha aqui de configuração. Bom, pessoal, obrigado aí pelo papo, muito legal. Eu fiquei assim, queria uma opinião de vocês. Após a Revolução Industrial, né, a gente percebe que o ciclo de inovação ele tende a diminuir e algumas organizações precisam de ajuda, né? Como vocês veem o trabalho e o impacto das startups nessas pequenas empresas e nas grandes empresas aí? Como vocês acham que as startups contribuem, tanto financeiramente quanto a título de processos, por aí vai? Posso começar aqui, Mona? Tá, foi o Henrique, né? O Henrique, assim, vou até mandar uma imagem aqui, ó, pra você dar uma olhada depois aí, que é os ciclos de inovação, né? O que eu acho que vai acontecer, né? Se a gente quer fazer dentro de casa, e eu acho que tá super certo, assim, não tem certo e errado, né? A gente às vezes quer desenvolver uma inovação dentro de casa, eu acho que é ótimo, mas analisa o tempo
levantamento de requisito, de entendimento, de desenvolvimento, de teste e de implementação. Só nisso aí eu nem sei te falar quanto tempo é, mas eu sei que é muito. Agora pensa, existe a startup X, existe a solução fora das fronteiras da empresa, que tem aquilo pronto, que é o core business dela, que eu posso simplesmente testar, avaliar se aquele teste trouxe o resultado que faz sentido, e eu decido contratar aquilo no formato de SaaS, né? Igual a gente paga o Netflix. Se eu quiser encerrar com ele daqui 6 meses, porque eu vi que já não está fazendo mais sentido, tudo bem. Ele já vai ter outros clientes, a gente acelerou os caras, a gente fez com que eles se desenvolvessem também, e, enfim, todo mundo sai ganhando. Eu entendo que a inovação aberta ela vem para isso. Você consegue testar, se errar, você vai errar rápido e pagando bem menos do que desenvolvendo, levantamento de requisitos, dedicando equipe. Você vai conseguir usar aquela solução que você acredita que pode trazer um resultado palpável para você, financeiro, o que for. E se você vê que aquilo não faz mais sentido porque teve uma virada de chave total no ecossistema, você pode simplesmente agradecer, você contribuiu com o crescimento da startup, a startup contribuiu com o seu crescimento, e daqui um mês você vai estar testando outra solução que está diretamente ligado com aquela mudança que você está enxergando. Então, assim, eu particularmente, quando eu vou conversar com a liderança, uma coisa que eu bato muito na tecla é isso. Para que a gente necessariamente tem que desenvolver, sendo que a gente pode pegar alguém que já tem isso pronto, testar, avaliar e, quando não fizer mais sentido, buscar o que estiver fazendo sentido naquele momento. Então, para mim, a inovação aberta por si só ela já se justifica aí. A gente não vai ficar perdendo tempo não, dedicando tempo para desenvolver, para criar, para estudar, sendo que a gente pode beber isso, usar isso de forma bem mais prática de fora. Te respondi? E aí, Mona, se quiser Sim, e tem outras trazer. analogias que é bem legal também complementares dessa linha de raciocínio do Marcos, que é justamente é muito mais fácil você virar um barquinho no oceano do que um navio inteiro para um rumo que você está querendo dar para a empresa. E até mesmo fazendo também analogia aos grupos de testes, né? É muito difícil você implementar tudo de uma vez na cultura corporativa, e o investimento que você vai ter para fazer isso dentro de casa vai ser muito mais elevado que, como o Marcos falou, pegar aquela solução que já está no mercado e se depois não quiser, tchau, você não gastou muito tempo, não gastou muito dinheiro, então você consegue ali ter aquela mudança rápida de tentar, testar, errar ou acertar também. Então, as startups, elas têm essa flexibilidade, elas têm a volatilidade também do mercado, que elas conseguem se adaptar melhor do que a empresa que já está ali há mais tempo, com a estrutura muito mais inchada, né? Então, ela consegue permitir que ela consiga correr mais rápido dentro daquele objetivo que às vezes faz sentido para a organização estar olhando. E como a gente tem hoje todo esse ecossistema que suporta até mesmo a criação de empresas com desafios segmentados, a gente tem uma ampla variedade, acho que são mais de 20, 30 mil empresas mapeadas, já startups no Brasil, então elas estão nas mais diversas áreas e elas podem ser complementares, né, umas com as outras, para promover a inovação de um jeito mais estruturado. Então, ao invés de pegar um desafio só e trabalhar com muito dinheiro, muito tempo de uma vez só, você pode pegar 10 da tua cadeia e trazer os 10 para dentro de casa e começar aquela mudança de maneira mais ativa e já imediata, né? Depende, claro, da realidade de cada um. Mas você já consegue, no curto prazo, ter aquela solução ajudando no seu dia a dia. Isso aí, ó. O João compartilhou a imagem que eu mandei o link aí. Vamos analisando, né? Se você ver aí, ó, o comprimento de cada um, cada vez mais ele diminui. Isso é por quê? Porque as coisas elas estão acontecendo mais rápido e a gente tem que virar esse barco aí que a Mona falou cada vez mais rápido. E tem uma frase que eu não sei quem que foi, mas eu acho que foi o Walter Longo, que o que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai ser o que vai nos levar até lá na frente. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, como que a gente pode matar nosso negócio? E aí tem um livro que é do Pedro, que é um dos fundadores da ACE, que eu acho fantástico, é uma estratégia da inovação radical. Ele mostra com case, então vocês conseguem ter frameworks lá dentro, metodologias que ele ensina, mas ele conta muito do que foi essa jornada aí das empresas que eles, como consultoria, atenderam, e como que eles foram, de fato, mudando esses direcionadores, né? E esse ciclos da inovação mostra muito isso, né? A gente tem o comprimento da onda cada vez menor, então, consequentemente, a amplitude ela vai ficando cada vez mais alta, e essas mudanças de evolução, digamos assim, revoluções, elas estão acontecendo cada vez mais rápido. Vou dar exemplo aí, ChatGPT.
O ChatGPT ele surgiu, sei lá, tem 6 meses que ele caiu na mídia, mas a inteligência artificial ela já é estudada há anos. Agora, a inteligência artificial regenerativa, né, que é a tecnologia do GPT, Generative, não sei o que lá, não sei o que lá, ela trouxe um boom que a Microsoft, que estava em teoria quase morrendo há uns anos atrás, comprou essa tecnologia e está fundindo ela dentro do pacote Office. Então, hoje você vai querer desenvolver uma apresentação relacionada à energia verde, você vai pegar um documento de Excel que você escreveu há 2 anos atrás com perspectiva, vai falar assim, ó, chat, cria uma apresentação de PowerPoint, pegando o texto que está dentro do meu Word na pasta tal, e ele vai criar toda uma apresentação, trazendo uma perspectiva futura ali para projeção. Então, assim, a gente tem que estar. Quem chega primeiro sempre vai tomar a água mais limpa, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a exatamente o que o mercado está dizendo para a gente. E a inovação é uma dessas. Você diversificar a forma como você gera EBITDA para sua empresa, gera receita para sua empresa, ela, para mim, é pauta zero aí de reunião, prioridade zero. O que está acontecendo no mercado que pode matar a gente daqui 1, 5, 10 anos? E aí a inovação, você vai ver que ela está diretamente ligada a isso. Te respondi? Te Sim, respondemos, né? sim. Muito obrigado. Boa, pessoal. Mais alguém quer fazer um comentário, pergunta? Muito bom, gente. Muito obrigada. Parabéns. É isso que instiga a gente. Tira a gente assim, tô aqui com a cabeça cheia. É isso aí, Andresa. Obrigada, obrigada. Boa, que bom, Prazer Andresa. foi meu. Obrigado. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, Jess, Marcos e Mona, muito obrigado por ter topado, por ter compartilhado aqui. Pessoal que esteve com a gente aí, obrigado pela participação. Não se esqueçam de avaliar. E em breve a gente anuncia o próximo encontro da trilha de inovação. Fechou? Obrigadão, pessoal. Valeu, Até mais. gente. Um Tchau, abraço. Tchau, gente. tchau.